Bate Frente com a Lei de hoje, estamos recebendo o vereador Kiko Girardi, do PT. Ele vai falar sobre o seu projeto de lei que pretende instituir uniformes nos taxistas de Caxias do Sul. Tudo bem, vereador? Um prazer recebê-lo. Muito obrigado pelo convite. Tudo bem, graças a Deus. Vereador, como é que está esse projeto? O senhor protocolizou recentemente aqui na Câmara e já houve uma polêmica. A imprensa gerou matérias, saiu um jornal, rádios e alguns taxistas já se mostraram contrários a isso, pela questão do regramento. Como é que o senhor tem visto a repercussão do seu projeto? Olha, a repercussão junto aos taxistas é natural que ia ser contrária. Isso é natural, né? Mas quanto à imprensa, a gente um pouco que tem acompanhado, junto com a população, todos eles estão de acordo, né? São favoráveis, né? Claro que dentro da categoria existe, né, os que estão a favor, outros contra, né? Mas isso aí não vai infringir em despesas grandes para eles, nada. Simplesmente é para ter o nosso taxista aqui ser bem visto pela comunidade, né? Como eles são, como que eu digo sempre, eles são a nossa porta de entrada da cidade, né? Então nada mais que eles estar não uniformizados, né? Alguma identificação que eles devem ter, né? O senhor não especifica o que seria esse uniforme, mas seria, por exemplo, uma camiseta, uma camisa polo ou, digamos assim, um abrigo? Como é que seria um uniforme desse tipo, na sua opinião? Olha, no projeto que eu protocolei, eu coloquei ali que quem vai definir é a categoria dos taxistas junto com o órgão competente. Eles podem colocar uma camiseta polo, uma camisa normal. Seria a prefeitura, no caso? Seria o órgão competente, né, da prefeitura, né? Eles definiriam entre eles, né, qual seria mais prático para eles. Não precisa estar usando calça, esse negócio. Camiseta, para identificar. Quando tu chega numa parada de taxista, tu não sabe quem é o taxista, quem não é. Então seria bom para eles também, né? A visibilidade deles é boa para eles. Por exemplo, também. Motoristas de ônibus, de táxi lotação, eles todos têm um uniforme padrão, geralmente custeado pela empresa. Se a gente for avaliar, de repente, em parceria com o sindicato dos taxistas, o executivo, estabelecer um padrão, que o senhor mesmo justifica até pela questão de Caxias estar concorrendo com um possível campo base da Copa do Mundo de 2014, ou seja, hospedar alguma seleção aqui que utilize Caxias como campo de treinamento, o grande afluxo de turistas seria ainda maior e então se padronizaria para facilitar o acesso dos turistas, mais ou menos nessa linha. Né? Seria nessa linha, porque como tu mesmo falou, a gente está tentando trazer para Caxias, né, ser uma subsede da Copa do Mundo, né? Então nada mais justo, né? Mais, vamos dizer assim, mais elegante para os taxistas estar bem representados, né? Ser bem visível para eles, né? Nós temos aqui também, temos os pavilhões, a gente tem vários eventos que acontecem, tem muitos empresários de fora do país que chegam até a nossa cidade. Que isso já é rotina em Caxias, já é não rotina, só por causa da Copa. Isso, já é rotina. Que tendo uns taxistas bem uniformizados, bem, a categoria bem organizada, vai render lucros para eles também. E entre a população, o que o senhor pôde colher, além dessa reação inicialmente negativa dos taxistas, mas é aquela questão do novo, né? O novo sempre gera um pouco de surpresa, no primeiro momento a gente sempre resiste. Uhum. Depois, na sequência, a pessoa vai entendendo e se adaptando. Isso. Mas entre a população, de modo geral, o que o pessoal já lhe deu de retorno com relação a esse assunto? Olha, primeiramente assim, eu tenho respondido para essa pergunta ali. Eu frequento o centro quase diariamente e chego nos pontos de táxi e me apresento, né? Porque a gente, como é novato, às vezes é pouco conhecido, me apresento. O senhor está no primeiro mandato? No primeiro mandato, claro. Então, claro que eu já escutei eles, uns meio alterados, outros concordando, né? Isso aí é normal, mas eu fui e conversei com eles, me expliquei qual é o motivo, né? E dentro da população, toda a população é a favor disso aí, acredito eu. A maioria que eu encontro no centro que vê, a gente tem o telefone também ao público, né? Livre ao público, né? Todos eles têm apoiado, né? Essa ideia surgiu através de pessoas na rua conversando comigo. Inclusive um amigo meu, que tem um comércio que eu frequento, foi ele que me deu a ideia. Foi ele que comentou comigo. Então a gente conversa na rua e toda a população acho que está de acordo. O senhor prevê um período de 60 dias de adaptação. Para quem está nos acompanhando, o projeto foi recém-apresentado, ele tem que seguir uma série de caminhos pelas comissões da Câmara até ser apreciado e, quem sabe, aprovado em plenário. Na sequência, precisa da sanção do prefeito, aí sim para entrar em vigor. E o senhor prevendo que entrar em vigor 60 dias para a categoria e os órgãos competentes se adaptarem a essa nova realidade.
Não sendo cumprida a medida do uniforme, evidentemente que a prefeitura irá fiscalizar o cumprimento ou não dessa lei, eles receberiam uma multa em torno de R$ 1.150 num primeiro momento. Reincidindo, essa multa aumentaria para 1.380. Quem pagaria essa multa seria o proprietário do táxi? Com certeza seria proprietário, porque ele é o responsável. Claro. Ele se constitui numa empresa, né? Mas eu acredito que isso aí não vai chegar a acontecer, que como já está sendo debatido desde já, todo mundo já vai estar preparado, né, para se essa lei ser aprovada. Claro que ela vai tramitar toda a lei e acredito que vai ser aprovada. E quanto ao uniforme, tem várias empresas também que podem patrocinar também. Não precisa ser o próprio proprietário. Tem várias empresas que patrocinam. Tu chega nessas lojas do centro de Caxias, todas elas têm seus funcionários todos uniformizados para a gente ser identificado. Quando tu chega, tu sabe quem é o vendedor, quem é o cliente. Então, nada mais justo que também essa categoria também seja um exemplo para Caxias do Sul também. Eu lhe perguntei pela questão do proprietário, porque a maior parte dos táxis é dirigida por auxiliares. Muitas vezes o sujeito tem algumas placas e destina para outras pessoas e aí paga uma comissão, enfim, um salário para o cara dirigir para ele, mas, em última análise, geralmente não é o proprietário, quem dirige o táxi. De um modo geral, sai um pouco do seu projeto, mas fica na questão dos taxistas ainda. Como o senhor observa a política de placas em Caxias do Sul? Recentemente houve um edital que destinou 40 placas, muitos consideram que ainda foi pouco. Porque o que ainda falta para resolver essa situação em que a própria população reivindica mais táxis para atender a demanda atual? A população, pelo que a gente percebe, reivindica mais táxis, né? Mas foi feito há pouco tempo, né, uma licitação, que a gente não está aqui para criticar, mas ela, pelo que todo mundo fala, ela não teve uns detalhes bem definidos que deu toda essa polêmica. Mais de 60 candidatos empatados no primeiro lugar. A primeira vez acho que deve acontecer houve um isso aí, sorteio, né? Para distribuir as 40 placas. Na minha opinião, todo tipo de empresa que for para sorteio, para mim, não é legal um sorteio. Tem que ter outros padrões. Deveria ter mais critérios, né? Deveria ter mais critérios. E quanto às placas, a gente, como presidente do bairro Serrano, já cobramos várias vezes também para ter no nosso bairro, na nossa região. E que eu sei, tem 2 taxistas na nossa região. Mas também, eles não ficam quase lá. Eles adquirem o direito dessas placas e depois eles vêm para o centro concorrer com seus próprios companheiros, né? Porque, na verdade, ele tem liberdade de escolher o ponto, é aí que o senhor tenta chegar e aí não fica onde vocês esperavam. É isso aí. Eles não obedecem o que eles acordaram, né? Mas, vereador, o que ainda precisa ser feito? Porque a gente pega, por exemplo, municípios do Nordeste, vamos pegar municípios turísticos. Por exemplo, Fortaleza, Recife. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Não, o Rio de Janeiro já é no Sudeste, mas enfim, pode entrar também na comparação. Há sim uma grande distribuição de placas, sobretudo por serem cidades turísticas. Caxias não chega a ter esse patamar de ser de grau turístico, mas ainda assim, como o senhor mesmo falou, muitos empresários vêm para cá, muitas pessoas vêm morar em Caxias, então a demanda por táxi não é nem uma questão de turismo, basicamente o sujeito vai no supermercado, quer voltar para casa, ou sai de uma festa, ou até mesmo um dia de chuva, às vezes está acostumado a pegar ônibus, mas está chovendo muito, quer voltar para casa de táxi. Só essa demanda do dia a dia já gera muita necessidade pelos veículos. Por onde passa então a definição de uma quantidade de placas? Foi simplesmente arbitrada a quantidade de 40, se concedeu e parou por aí, né? É que existe usuário competente que faz essa pesquisa, né, sobre população, sobre a necessidade de táxi. Então, isso aí, eu não participava ainda da legislatura passada, então eu não posso comentar sobre isso aí, né? Mas se tu for olhar, que nem tu mesmo falou, quem mais ocupa os táxis aqui em Caxias é a própria população também, né? Eu, às vezes, ocupo táxi, às vezes quando eu não venho para a Câmara de Vereadores, sai meio tarde, às vezes ocupo também. E a gente chega nas paradas, né? Às vezes falta taxista, né? Durante a noite, principalmente, né? Há queixa de falta de taxista, né? Claro que existe o perigo, à noite e tudo, mas isso aí, infelizmente, é normal, né? E outro debate que ganhou força e até foi tema de uma audiência pública aqui na Câmara foi a questão da utilização das cabines. Os táxis em Caxias do Sul têm uma peculiaridade que é uma cabine que isola o motorista do passageiro. Há o argumento da questão de segurança, mas os próprios motoristas começaram a relativizar até que ponto isso contribuiria.
até um risco com relação à própria vida do motorista pelo material. Eles têm utilizado uma espécie de fibra e muitos argumentam que em caso de acidentes, aquela fibra é até cortante, correndo risco de acidentes, né? Isso, outro dia até eu estava comentando com um taxista, ele me mostrou o formato que é dentro ali, diz que o perigo que eles correm quando dá alguma batida, algum acidente, deles mesmos se machucarem, né? Tanto é que isso aí é paliativo, tem uns que usam, outros não, né? A segurança, cada um define a sua segurança do jeito que ela quer. Então, na medida que for lei, não tem discussão. Quando tu deixa todas as coisas paliativamente para um decidir do jeito que quer fazer, as coisas não funcionam corretamente. Tu nunca sabe se aquilo ali é segurança mesmo para eles ou não é. Então, mas tem uns órgãos competentes que devem se avaliar isso aí. Inclusive foi levantada a questão do conforto do passageiro, porque diminui um monte a área frontal do táxi e quem está ali, muitos passageiros reclamam da questão do conforto. E não houve em Caxias do Sul uma definição de como se daria essa cabine, só diz que tem que ter a cabine, ok? Aí se colocou, uma empresa específica tem se encarregado de produzir essas cabines, e aí ficou essa questão, uns colocam, outros não colocam. Qual seria a alternativa, a seu ver, mais adequada para isso? Olha, eu acho que deveria se formalizar uma lei e também o modelo de veículo também, que tem uns veículos também que são pequenos, né, que não comportam isso aí. De fato, como passageiro, outro dia eu peguei um táxi que é de um poder menor relativo de tamanho, né, eu também me sentia ali meio desconfortável, né, meio desconfortável. Mas daí deveria ter um modelo de veículo apropriado para isso aí, né. Um ponto levantado até nessa audiência a qual me referi, o vereador Zoraide Silva participou e levantou um projeto que ele já havia apresentado em outra oportunidade, em outro mandato, de facultar a utilização, colocasse no texto da lei a opção de ter ou não, e aí cada um julgaria como lhe conviesse, como fosse mais apropriado. O senhor acha que é por aí o caminho? Olha, eu acho que não. Quando tu deixa meio livre para quem quiser fazer o que ele achar melhor para ele, daí as coisas não são padronizadas. Claro. Deveria. Todas as empresas têm um padrão, têm as normas, toda categoria tem. Por que só os taxistas não? Nada contra eles, mas também seria benéfico para eles isso aí. Pelo que o senhor acompanha, por onde passa esse regramento? Que tipo de cabine, que tipo de material? Isso aí daí eu não sei te explicar, porque isso aí já vem análises técnicas que daí não me competem a mim, né? Basicamente, então, padronizar. Padronizar, teria que ter lei, né? Tudo padronizado, ser pesquisado por empresas competentes, né? Ser padronizado e formar a lei que seja cumprida ou que não seja aprovada também, né? Vereador, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Tem algum ponto que o senhor gostaria de tocar, que nós não tenhamos comentado, até aproveitando a sua experiência inicial, já chegando no 3º mês de mandato, o senhor que recém começou as suas atividades no Legislativo Caxiense? Olha, pela primeira vez, o caso está no início ainda, com certeza, quando a gente coloca um projeto, protocola um projeto e dá essa polêmica, a gente fica apreensivo para ver qual é que é a receptividade do projeto que se coloca, né? Mas isso não me abala em nada, porque eu pensei muito bem antes de colocar, e quando a gente protocola algum pedido, algum projeto, tem que estar ciente que as críticas vão vir, né? Vão vir a crítica, vai vir o apoio também, mas isso aí é normal. Não se deve se abalar com isso aí, né? E o fato também é que o senhor já é segundo secretário da mesa diretora, começou já tendo um papel na mesa. Como é que é essa experiência também de estar aí participando? Para quem está nos acompanhando entender, a Câmara todos os anos elege uma mesa diretora com o presidente, 2 vices, 2 secretários. Então, além de todo o processo legislativo da atuação parlamentar, vocês têm a missão de cuidar da parte gerencial, administrativa da Câmara. Como é que está sendo essa novidade de estar participando da mesa? Olha, essa novidade para mim, até eu tenho comentado junto com meus amigos, assessores, né, que para mim, pela primeira vez, é muito importante pela visibilidade também. E também eu vou ter, do meu lado, pessoas, outros candidatos, outros vereadores de outros partidos, que a gente também vai aprender com eles. Não pode chegar aqui pensando que sabe as coisas, tem que sempre aprender com alguém que é mais experiente. E essa oportunidade estou tendo justamente por fazer parte da mesa, né? A mesa com o presidente Edson da Rosa tem seguido o critério de pluripartidário, né? Isso. Ao longo dos anos a Câmara tem prezado isso, de ter uma representação maior possível para contemplar todos os vereadores.
Isso aí é muito importante, que demonstra a democracia, né, que existe, né, em nossa cidade, na nossa Câmara de Vereadores. Quanto ao tempo de 1 ano, isso aí até que isso é importante, que tu não fica como se fosse um mandato de um partido só, a presidência de um partido só, de vários vereadores que continuam os 4 anos. Então essa diversidade de ano após ano é muito importante para a Câmara, né? Vereador, mais uma vez quero lhe agradecer. Então, conseguimos aqui malmente traçar um panorama da situação dos táxis em Caxias do Sul a partir da provocação que o senhor mesmo coloca apresentando esse projeto. E o senhor falava da discussão, da repercussão, mas se deu discussão é porque o assunto é importante, senão Claro. passaria batido. Vamos torcer então para que esse debate continue cada vez mais ampliado e tenhamos então um bom regramento, não só na questão dos uniformes, mas também nessas questões que nos incomodam, população de modo geral, como as cabines, o próprio uniforme, como o senhor já colocou, as placas. Muito obrigado, vereador. Não, eu agradeço. Só mais uma ponderação. Também tem um problema desde aí que os taxistas à noite também têm falta de banheiros, tem muitas coisas difíceis ali. Em Caxias já temos vários hotéis também que já usam um grupo de taxistas uniformizado para prestar serviço para eles, né? Então, o assunto não se esgota realmente. Não se esgota aí, não. Fica então o convite para a gente discutir mais um pouco ainda, vereador. Com certeza. Então, conversamos com o vereador Kiko Girardi, do PT. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.